da onde um aperto da cincha garante o sustento de quem alça a perna firmando nos loros a obrigação de escorar o tranco no laço forte que em cada vento forceja aparelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Ah, que capricho! Se tiver um podcast que começa melhor que esse, eu desconheço e eu fico nojento só de começar um negócio desse. Que coisa! Gurizada, mais um No Ponto do Assador e hoje, mas louco de bem acompanhado. André, obrigado por ter topado participar conosco aqui. Vim comer um assado, tocar umas modas e prosear e contar um pouco da tua história. João, Gabriel, obrigado por vocês estarem aqui conosco também, fazendo um pouco da arte de vocês. Tchê, e aí, tudo bueno? Tudo bueno. Eu vim pela boia, né? Eu vim pelo assado, na verdade. É o meu chamariz. É como eu tento Não, convencer. chamou bem, chamou muito bem. É um Mas, prazer, Tafarel. mas que joia, cara, que Agora tu joia. ficou encabulado, né? Vamos deixar por Tafa. Não, Tu nem pode. reconhece mais quando fala Tafarel. Não, chamando assim, às vezes chamam até de Rafael e eu Sim. já tô atendendo faz tempo, porque É isso aí. não faz mal. Tá, bueno. Prazer, Tafabá. A gente vinha a essa região, né? Um lugar maravilhoso, de tantos amigos e ser muito bem recebido, né? Na noite de ontem, ter cantado pela primeira vez aqui no Rancho Assador, um público muito receptivo, acolhedor, né, nesse lugar maravilhoso, e eu fico muito feliz pelo convite, né, pela oportunidade de a gente estar proseando aqui e com meus amigos, né, o João Vitor, o Gabriel, a gente que vem lá de São Gabriel para trazer a nossa música e confraternizar com os amigos. Obrigado. Que coisa boa, tio. Eu só tenho a agradecer. Já puxando o gancho, então, que tu falou, né, que tocou aqui na região, e eu gosto de começar pelo começo, né, que daí a gente cria uma linha do tempo, e eu quero entender um pouco da tua história no mundo da música. E ontem tu me confessou que teus primeiros acordes no violão aconteceram aqui pela nossa região, apesar de tu ser lá de São Gabriel, que é um berço de grandes artistas, né? Mas os teus primeiros floreios aconteceu por aqui. Mas eu quero que tu me conte agora, eu vou contar a história por Exato. completo, tchê. Exatamente, né? Tu comentou com meus primeiros acordes. Na verdade, eu não consegui fechar 3 notas para dar um acorde, né, Uris? Foi... Foi só um tum-tum-tum, um pim-pim-pim. Eu tinha a música já, posso dizer que de berço, de família, de convívio, não é? De casa mesmo. E só que a gente precisa, né, de um estalo maior para daqui a pouco entender que aquilo é o caminho da gente, né? E essa região, eu sempre falo estado de Santa Catarina, os lugares, né? Semana passada a gente esteve em Lages, na Sapecada, mais uma vez. E esse festival, por exemplo, me trouxe muitas alegrias. Então, eu posso dizer que esse estado mesmo, né? A gente engloba, né? Toda essa região sul, mas um carinho por essa redondeza aqui, né? Porque eu vinha na infância visitar os tios, vinha com uma parentada também lá de, da volta nossa, né? Minha família é bem grande pelo lado do pai e da mãe. Então eu tive esse privilégio, assim, de ter muito convívio com os primos, com os tios, com os avós. E numa dessas feitas que eu vinha a Bombas, na casa do meu tio, da minha tia, dos primos, eu tive o primeiro contato com o violão de fato, né? Meu primo, o Danilo, Uhum. filho do tio Idemar, da tia Verinha, ele tinha um de Jorge, ele estava aprendendo a tocar violão e ele estava encostado, aquele violão ali, de vez em quando eu metia o bedelho ali, pegava, fazia uns... Aquela coisa de guri curioso, né? Desafinava ele? Exatamente. E aí dava aquela brincada nas orelhinhas. O que é isso aqui? Daqui a pouco chegava um velho, dá esse brinquedinho, dá pro tio aqui. Tirava das mãos. Então eu fiquei naquela brincadeira e meu pai uma hora cruzou e viu mais de uma vez e perguntou: quer entrar numa aula de violão? Bueno, estamos aí até hoje. Mas e que idade tu tinha? Eu tinha 11 anos. E na família, tu falou, na família, além do teu primo, que não sei se era músico ou que só tinha um instrumento, de curioso, Tinha instrumento e estava aprendendo a tocar, na verdade, é isso aí. tinha alguém na família que já estava nesse meio da música? No meio da música, propriamente dito, não, né? Vamos dizer, profissionalmente, ou tocando, né? Algo, não tinha. Mas o meu avô e a avó paternos, eles tocavam ambos
gaita, ponto e violão. Meu avô gaita e a avó violão. Mas que baita. Numa época em que eles tocavam para animar as reuniões, as festas da Sim. vizinhança, tocavam, vamos dizer, como diria o Telmo de Lima Freitas, baile de rancho. De saber tocar 6 músicas na gaita e ir repetindo aquelas melodias em ritmos diferentes para estender a festa e receber familiares e amigos. E na família da minha avó tinha mais de um gaiteiro, tinha bastante na volta. Então sempre Sim. tinha festa com cordiona e violão. Eu nunca vi eles tocando, né, porque foi numa época remota mesmo, né? Antes Só da... foto, então, inclusive a foto dos dois está no meu primeiro disco, coloquei como uma homenagem, meu avô tinha 20 anos, a avó mais ou menos essa idade também, separadamente essas fotos, eles eram primos. E a avó Lucinda tocava mais um estilo do Tonico e Tinoco, e o Tá. vô, como eu disse, né, sabia tocar aquelas meia dúzia de melodia, como ele dizia, o vô Oscar. Meio missioneiro, assim, aquelas coisas da gaita ponto bem É, tradicional. exatamente. Vamos de repente pensar e imaginar, supor que seja algo justamente numa ideia do Tio Bilia, Uhum. nesse conceito, né? Imagino que seja, né? Sim. Isto pelo que o vô me relatava. Então esta foi uma referência, e a minha avó materna cantava em coral de igreja. Quando o coral da igreja era formado praticamente por integrantes da família, eram 13, 14 integrantes, tudo da Da família. família. Então tem essa descendência italiana, eles eram de Faxinal do Soturno, a família da avó, eles viajavam, a avó dizia que viajavam a Alegrete, de vez em quando, cantar na igreja lá, e ela cantava em italiano também, ela me cantava, às vezes, Que joia, numa tio. afinação, num agudo preciso, assim, e em italiano também, muito, O muito bom bonito. dessas cantorias italianas que são regadas a vinho, né? Tem isso também, né? Minha família plantavam, né? Tinha o parreiral e faziam vinho, faziam de tudo, né? Ah, é? Então eu não fui longe, Não, 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 eu não. identifiquei. É, Não, mas porque normalmente, né, onde tu tem ali os italianos, tem a gaita, tem a música, exato, cara, estão no vinho e é isso que ajuda a alegrar aquele exatamente. momento, né? Carneação de porco, faziam de tudo, aproveitavam até o berro. Sim. É. Não, você aproveita até o berro, né? Sim, De fato. claro. Do boi principalmente, né? Que tu pega as Exato. aspas e faz o... Perfeito. Já que nós entramos no falando de encarnação, né? Eu vou... Sorve, amigo velho. Depois vocês já tomaram. Esse aqui é essa é a nossa senha pro mate da Ah, empresa. O CNPJ, quando tu tá com mate, só faz aqui, ó. Isso aqui é o roncar da bomba. é, Não era pra ser, né? Mas pra nós é o código. que eles estão meio que... Monopolizar o mate, não, mas é. Eu vou... Eu vou meter uma carne no fogo, porque senão a gente não come nesse episódio, né? Aí nós vamos ter que gravar 2 para comer só no segundo. Aí eu, assim, cara, o André lá de São Gabriel, né, cara? Nativismo, assim, o que que eu vou fazer de assado para ele, né? Vou fazer um flat iron, né? Não, sacanagem, né? Fazer com luva preta. Separei aqui um granitinho e um bife do vazio. O bife que mais toca meu avô, mas precisa um granitinho para nós dar uma engraxada nos bigodes. Toca em meu avô é um bom termo, boa expressão. É, né? É, exatamente, estamos chegando na Copa do Mundo, a gente vai mesclando Vai os assuntos. E aí eu vou meter o assado aqui, começar os preparos, mas nós podíamos fazer isso ao som de uma marca de vocês. Bueno. E como depois da volta da música nós vamos entrar numa conversa que fala sobre o teu momento atual de trabalho, nós podíamos largar com uma marca bem cuida que tu começou esses dias, né? Pode ser. Pode ser? Recente, né? Essa. Não Saindo sei se do- era essa teu cronograma, mas eu já Saindo ia... do forno, perfeitamente, pode ser, meu amigo. Velho. Largamos dessa? Vamos largar essa aí. Ah, que A capricho. parceria com Francisco Brasil, poeta de Bagé, um dos grandes poetas, posso dizer que não somente da nova geração, um dos grandes poetas que eu conheço, como um todo, né? Dentro do universo da poesia crioula, gaúcha, de fato, enfim, autêntica, um poeta com muita propriedade, com vivência e que escreve realmente o que conhece e vive, né? Com conhecimento de causa, um grande amigo. E esta música se chama Juntando Ego, foi apresentada na Sapecada da Canção Nativa, recentemente, e já está nos trazendo muitas alegrias, né? Ah, Um momento que foi daquele palco, um dos mais bonitos que eu vivi na minha vida musical, com certeza, né? Tamanha foi a reação positiva do público nos 2 dias da apresentação da música, e a gente sai do festival e 2 dias depois, 3, estamos cantando no repertório do show, assim como também o Quarteto Coração de Potro, que cantamos juntos a música, está também já cantando ela no show. Tem uma música que
que é isso que eu digo, a gente faz a música pela música e ela permanece para a vida realmente. E é isso que eu identifico. E fico muito feliz mesmo e grato. E foi uma baita apresentação porque eu tava lá, bem bonitinho lá na plateia, assistindo, prestigiando, e foi um momento que deu uma acendida no público, a parceria com o quarteto, o fato de estar em Lages, que é a terra deles, né? Também dá aquele volume ali, uma música que começa já com impacto, né? Ela já começa valendo, assim. E para nós aqui ontem, vocês estão assistindo mais tarde um pouco, mas deu uma semana. Exato. Falei 4 dias atrás, mas enfim. Né? Tu apresentou ela no sábado Isso. e na sexta-feira depois ela já estava abrindo o show aqui no Rancho. E tu vê que nós estamos ficando espertos, porque nós estamos amarrando a conversa, Claro. gurizada. Porque eles já falaram, leva uma pauta, mas olha como nós estamos amarrando, que nós começamos aqui em Santa Catarina, ele foi um pouco dessa pecada, nós falamos da carne, agora nós vamos meter a carne com a música especial. E a gente Sim. apresentou ela sábado e domingo, né? E quarta-feira, ou seja, 3 dias, o quarteto estava cantando o show e nós depois em Lages também. Voltamos a Lages, inclusive para uma apresentação lá e cantamos. Mas eu tinha colocado a música no repertório, na verdade, no set list um mês antes. Antes até, eu acho que foi da triagem, não me lembro agora se saiu a triagem, acho que em seguida, claro, a gente entende que a música já vai estar no disco do festival, dali para adiante ela já vai ganhar a vida dela, mas eu já coloquei no repertório, assim como a Vai Floreando, que também é recente, depois vamos falar sobre ela. E, óbvio, a gente coloca no repertório, mas não pode sair tocando, porque senão o ineditismo dela cai. Você vai. Mas, enfim, por entender realmente, entender o que a música poderia representar, e graças a Deus eu volto a dizer, fico grato, porque realmente é isso que ela está representando para nós. Vai ser bagual, ela vai longe, vai dar aquelas músicas que vai dar aquelas guinada, não que precisa de uma guinada, mas vai dar aquela subida, porque a gente fala sobre isso depois, mas eu acredito que a internet tem um poder muito pesado hoje numa carreira, e é daquelas músicas que vai entrar naquela linha de, vamos falar de viralizar ou de compartilháveis, que dá aquela levantada. Claro, potencializa, né? E a própria Sapecada também tem essa questão, né, de reverberar as músicas que são apresentadas no festival. Mete ele. 1, 2, 3, 1, 2. Arreador machaço no gesto firme da mão, vem elevar um tirão, empurrando essas matreiras pra só parar na porteira no plano de um coxilhão. Salta a égua da sujeira do banhadão, salta a égua com o pelo todo embarado. Beijos entrecruzados pra cantar as companheiras, estampas de caborneiras, com olho arregalado. Beijos entrecruzados pra cantar as companheiras, estampas de caborneiras, com olho arregalado. O gado se abre despacio antes que uma mola dessas leve uma vaca por diante. Uma avestruz num instante se entrevera e se atrapalha, depois se corta e dispara num ladeirão mais adiante. Quero ser soldado, ser cadeira, ser bandido, ser grito de um pra outro. Não facilite este povo, companheiro das ovunas, tão flor de matreira uma, outros se fingem de morto. É guarraca, bem do grito, o cabo zero brincando,
O calor está apertando junto ao canto da cigarra quando encostam na porteira. Levanta uma polvadeira e dentro fica este quarto do matumbo colorado coiciando uma egoveira. Contra o céu azul celeste sobe sem dar a fumaça um cigarrão desinfeto. Alguém preparou um jeito mesmo com o embalo dos bastos, com a soiteira de arrasto, sem deixar de abrir o peito. É guarraca, prende o grito, o cabo Zé num rincão no fundo de uma invernada. Para levantar iguana, outra égua com cria, junto com José Maria, com Miguelão e a pegada. É guarraca, prende o grito, o cabo Zé num rincão no fundo de uma invernada. Para levantar iguana, outra égua com cria, junto com José Maria, com Miguelão e a pegada. Obrigado. Obrigado, Que pai. capricho. Olha, tio, eu tava tentando achar o adjetivo, porque levantou um cheirinho daquele granito ali, né? Durante a música. Falei, cara, mas que coisa mais boa. Hoje, num sábado de manhã, uma baita de uma marca, cheiro de carne assada. É para nos desconcentrar mesmo. Lembrar Não, de letra, de Era arranjo. pra inspirar. A Tá ideia. sendo muito inspirador mesmo. Eu tô inspirando aqui essa É? fumaça aqui, tá me... Ó o cheiro do granitinho, a graxa ali, ó. Já vamos largar o Fazendo- violão e... Pingando na brasa. Que coisa jóia. Tio, deixa... Parei, deixa eu voltar. Tio. Tava, sei lá, fui para um outro lado. Pensando no assado. E é isso que eu ia falar contigo. Porque para mim o churrasco, eu tenho memórias muito afetivas de criança em volta do fogo, né? Me lembro do meu avô, da família reunida, né? E imagino que tu tenha as tuas lembranças e memórias desses momentos também. E a música deve ter vindo muitas vezes embalar esses momentos em família, né? Junto com o churrasco, assim, qual que é a principal lembrança que tu tem de piá novo, assim, que tem uma relação com carne? Mas esse cheirinho tá me matando também. Família. Família, é como eu disse, infância, memórias afetivas muito importantes, assim, né, que realmente permanecem, né? E como eu vinha falando antes, né, dos antigos, né, dos avós, né? Então, referências, né? Referências de família, referências do que hoje a gente faz musicalmente, também dos nossos grandes mestres, né? Nossos grandes mestres na música, que são muitos. Então, como a minha vida foi conduzida musicalmente, né? Realizei meu sonho de viver de música, de trilhar esse caminho e sustentar minha família com a música. Então eu posso unir todos esses elementos, né, a algo musical, né, que faz referência a esse tempo. Que coisa, eu vou convidar o André para fazer parte da pauta, porque ele vai me dando os ganchos do que estava escrito aqui, ó. Parece que eu mandei para ti, né, Olha aí. a pauta. Porque daí a minha sequência era, musicalmente, quem foram as tuas inspirações, né, no começo e quem são hoje? Eu vou fazer uma pergunta, né, Claro. porque obviamente tu também foi mudando, né, é possível, né, que vai conhecendo novos artistas, né? Sim, sim. Mas no começo lá, quando tu ainda estava naquela tua formação de músico, que eu acredito, na verdade é uma formação eterna, né? Sim. Mas lá no começo,
Quem que tu fala, mas esse aqui, Eu deveria, e até hoje eu posso dizer que eu cito vários deles porque que são muitos, né? São muitos. ah, e como tu falaste, eles não vão se renovar, na minha opinião, eles não vão se renovando, eles vão se somando. Vou acrescentando a essa lista, né? E é justamente isso aí, né? Mas, então, eu vou te pedir essa licença de citar alguns, né? Vamos dizer, em ordem da minha referência, assim, realmente, que são Noel Guarani, Senair Maicá, Telmo de Lima Freitas, Luiz Carlos Borges, César Passarinho, José Cláudio Machado, Luiz Marenco, Leonel Gomes e por aí vai. Esses da música gaúcha. E bueno, aí tem muita coisa que a gente ouve, escuta, se inspira mundialmente, né? Mas como a gente tá com o pé no barro aqui, é o que tá respirando, enraizado, a mais origem perto, né? nossa, posso dizer que são esses, né? E sem falar da parte, vamos dizer, da instrumental, do violão, né? Que eu posso dizer que, para mim, Lucianel, para mim são três pilares assim do violão que ramificaram assim outras várias inspirações, mas Lucianel, Marcelo Caminha e Luiz Cardoso, né, são das minhas maiores assim referências. Dentre tantos, como eu digo, né? Sim. Mas é por aí. Mal de referência, o homem. Eles deixaram um belo caminho, né? Ah, Para a juventude. tu tá louco, tio. E alguns deles ainda, na verdade, né? Deixando e trabalhando e se renovando, né? Muitos dos que tu citou são os que eu consumo também. Aí, claro, no meu olhar simplesmente de apreciador da música e não como músico, né? Marenco, Leonel, o Senair, o César Passarinho. Olha, guri. Não é a letra dele, mas a interpretação dele no festival, né? Uhum. Que, se eu não me engano, na verdade não ganhou o festival aquela vez, né? Tu te refere do César Passarinho? É. César Passarinho cantou. Gurito te Guri, refere? é. Das roupas velhas do pai. Ganhou. Ganhou Ganhou. a 13ª Califórnia, da canção nativa Que é uruguaiana. Pra mim, um dos hinos Sim, certamente. Um da dos grandes música, clássicos da música da gaúcha, certamente. música gaúcha. Tu tá falando que tu também bebe de fontes diferentes que não só a música nativista, né? Uhum. Por que que tu não contou pro pessoal que teus primeiros acordes foi do Nirvana? Não queria ser associado ao Eu não contei porque o tu roqueiro agora, mesmo? recém-agora, foi perguntar. Ele, acho que é Come As You Are, né? Então, Como é essa cor? Como é que Come é? As You Are. And only you can do make all those words and right? É por aí, né? A, a, As guri dão risada. a São boi música. bobo. Piá novo, né? Adolescente, Sim. bebia da fonte. Tinha essas grandes bandas Claro. americanas de rock, acho que era o que mais estava tocando na época, né? Uhum. O grunge. Quando eu falo essa história, me fala o nome dessa música, eu sempre me esqueço. Mas alguns dizem, né? No caso, pra ti que fala inglês, né? Então, eu digo, é essa aí mesmo. Tum, dum, dum, dum. É esta daí do bordão em mim. Não, é aquela coisa, né? Como eu falei sobre o momento ali que eu peguei o violão pela primeira vez, o guri vai fazendo um pum, pim, 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 pom, 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 né? Sim. E aí eu fazia que assim no bordão, né? Ou assim. Tá, mas só um pouquinho, que isso aqui. Isso aqui parece o solo aquele do Nirvana. E o cara vai apertando os dedos em cada casinha dessa aqui, né? Vamos ver o que acontece se o cara apertar assim, né? E aí justamente na sequência, o cara identifica, né? Mas só um pouquinho, tia. Foi até aí que eu cheguei, né? Sim. Depois. Mas por quê? Porque eu ouvia muito rock, muita música de vários estilos em casa, né? Meu irmão mais velho gostava muito, por exemplo, do Nirvana e rock internacional, nacional também. E a gente ouvia aqueles bolachão e CD também, mas bolachão peguei Pegou o bastante. tempo e ouvi bastante. Bastante mesmo. Enfim, da música gaúcha, de outros vários estilos. Mas também, e o pai e a mãe gostavam, tinham a origem no campo, né? Mas adoravam rock, escutavam música gaúcha também, mas ouviam muito rock, principalmente rock, de Só não outros virou- estilos também. Então eu conhecia muito das bandas de rock, essas que tu te refere, das referências internacionais, assim, as nacionais também. E para mim foi realmente uma fonte muito, muito interessante, né? De outros tantos estilos que eu absorvi, que admirei, né? E
e para mim foi muito positivo. Então é curioso isso, porque Só não virou roqueiro porque estava em São Gabriel. tia, e tu sabe no negócio, eu comecei a fazer aula com o professor canhoto Gregório Rodrigues, na ACAN, Associação Cultural Alcides Maia, na São Gabriel. E o canhoto, a primeira, claro, a primeira música que eu aprendi foi Parabéns pra Você, né? Isso aí, inevitável. E a segunda foi Guita, Gitã, alguns dizem, né? A Guita, enfim, do Raul. Do Raul Seixas. E do Coelho, né? Paulo Coelho. E do Raul Seixas. Mas também, o pai e a mãe ouviu muito Raul. E eu não tinha ainda definido se eu seria um violonista ou se eu seria um cantor. Então, ele me passou a guitarra, né, para eu cantar e tocar. Então, foi a primeira música que o professor me ensinou. E depois eu comecei a pedir músicas para eles dessa referência aí, ali das Califórnias e do Noel, enfim, do que eu ouvia muito assim na época. E é curioso, tia, porque eu tinha um colega de convivência, de infância, que ele era aluno na época do César Oliveira, Tá. que eu já admirava e ouvia em São Gabriel, mas não conhecia pessoalmente. E a gente morava, me dizia, a 3, 4 quadras de distância. Desse meu amigo era uma quadra, ele ia ali, ensinava o Marcelinho, esse meu amigo. E engraçado porque se inverteu essa questão, porque o Marcelinho gostava de rock e ele estava aprendendo música gaúcha com o César. E eu preferia, na verdade, a música gaúcha, já querendo tocar, e o meu professor me passando rock. E isso se inverteu logo em seguida ao natural. Vamos trocar de professor. Na verdade, não trocamos de professor, eu ia pedindo para o canhoto, né? Então, te acabei fazendo uma mescla de assuntos aqui, né? Porque eu não conhecia o César nessa época, mas vinha conhecer em seguida o Rogério, né, que foi o meu professor, enfim, de canto, Que eu ia... de violão com as bases, enfim, também, mas é uma questão mais adiante, assim, né? Mas isso é curioso pelo destino das coisas, né? Eu ia situar o pessoal, porque César Oliveira e Rogério Melo, da dupla, que é uma dos principais... Dupla, eu diria que é a principal, por ser uma dupla, né? Mas de artista nativista, um dos grandes, né? Então, que São Gabriel é um berço de grandes artistas, né? Isso. Tem uma boa leva de lá. E acho que imagino até por isso que saem grandes artistas, porque cria-se um núcleo, né? Até mesmo de admiração próxima, né? O professor ali, tu tem um contato. Exato. Que acaba facilitando a distância. Às vezes vamos dizer, eu tô aqui, hoje facilita, né? Mas tô aqui em Santa Catarina e quero beber da fonte que tá lá. A internet hoje nos permite fazer videoaulas, né? Mas até um tempo atrás, Exato. isso não tinha, né? Mas justamente assim, ó, Tafa, essa distância, né? Eu conheci o César através do disco dele, Com a Alma Presa na Espora, primeiro disco solo dele. Ouvia muito, né? E admirava. E ali eu ouvi pela primeira vez a poesia do Rogério Vijagrã, que hoje é meu parceiro, meu compadre, né? E Edilberto Teixeira também, pela primeira vez eu ouvi a poesia dele através desse disco. E o senhor Edilberto, eu tenho o prazer de ter feito várias músicas em parceria com ele, apesar de não ter o conhecido pessoalmente. Ele faleceu em 98. 98 foi praticamente o ano em que eu comecei a tocar, aprender, enfim. Então, e outros tantos, Gaspar Machado, né, naquele disco também. Luiz Cardoso, ouvi pela primeira vez o violão dele ali. O Chiru Antunes, ouvi pela primeira vez a voz dele ali. Muitos ali naquele disco. E depois vinha conhecer, fazer amizade, ter parceria com, bem dizer, quase todos eles que estão aí, né? Sim. E com o Gaspar eu conheci ele na época do CTG, Tarumã. Então, mas isso é passo a passo, a conversa vai andando para frente. E essa proximidade territorial, vamos dizer assim, né? Daquela região é engraçado, porque eu brinco que aquela região nossa ali, de onde eu morava, é a maior concentração de músico por metro quadrado de São Gabriel. Porque junta um raio ali de uns, sei lá, dos 500 metros ali, 1 quilômetro, tem muita gente, né? Não citei aqui o João Vicente, né? Sim. Irmão do meu compadre Giovanni Vieira. O próprio Rogério morava naquela volta, o César, o Alex Silveira, também poeta, naquela volta ali, o Edilberto Bergamo, uma também, quadra também de distância. Era tudo perto ali. E era colega do meu irmão mais velho no primeiro grau, o Edinho.
E vim conhecer tudo naquele período em que eu fiz aula, conheci o Rogério Melo, né? Os dois ainda, comento com os guris, o César, um dia chegou lá, Tinha cabelo ainda, não? tinha e era gordo. Mas gordo. E eu conheci ele, e aí tu vê, né, o cara realmente admirador, fã, através do trabalho dele, enfim, como grande artista que já era, né? E conheci dessa maneira, o Edinho também. O Edinho chegou, eu tava no Rogério, ele bateu na porta e disse assim: Tia, Rogério, morreu o Jaime. Foi no dia que morreu o Jaime Caetano Brau. Né? Ele foi falar, chegou lá e falou. Né? Assim que as pessoas se comunicavam, né, Taf? Assim que eu não... Presencialmente? Presencialmente, as pessoas andavam um pouco e iam falar as coisas, né? Ou, sei lá, se ligavam por telefone convencional. Tia, eu vou ter que parar, falar um pouco e dar uma provada, né? Pra não fazer a desfeita. Eu não queria te interromper. É que... Deixar de conversar. Tia, é que assim, ó, se tu deixar, eu vou falar tanto, mas tanto, que tu vai ficar com a boca fechada, que tu vai chegar a ficar com bafo de tanto tempo que tu vai ficar com a boca fechada. Mas essa é a ideia. Esse é o melhor dos entrevistados que a gente tem, porque a função é essa. Eu fazer uma pergunta no começo e dar o tchau no final. E acabou. O resto é com vocês. Mas deixa eu falar, esse aqui é o bife do vazio. Até soltei um vídeo agora, sexta-feira, mostrando a diferença do vazio pro bife do vazio, porque muita gente confunde por causa do nome, né? O bife do vazio fica mais na parte de baixo lá do vazio. Quando faz ele inteiro, por vezes ele tá junto, às vezes não tá. É uma carne mais magra e o segredinho dela foi que eu cortei contra a fibra, né? Fibra bem marcadinha, corta contra. Tá ali, é uma carne boa para dar um belisco, enquanto o nosso engraxador de dedos não fica pronto. Corta contra a fibra, mastiga menos e fala mais. Essa é o teu plano. Não, imagina que coisa feia, eu largo ela aqui e tu fica mastigando. Exato, e não fala mais. Exato. E daí o pior, aí o cara faz uma pergunta e tu tem que engolir ela aqui naquele... Que passa aqui, né? E o cara, não, daí tá louco, não dá. Espetacular, tio. Maciez, sabor. Carne de Santa Maria. Santa Maria. Então, olha aí, ó. Não podemos falar mal, né? Não. É de lá. Jamais, é da região. É da região. É da região. Estamos tudo por perto. E eu comendo, como se não houvesse amanhã. Como se eu não tivesse tomado café da manhã. Não, tem que de fato, eu não tomei o café. Já comi mais hoje do que eu comi ontem. Pra te ver. Trabalhou bastante ontem, tio. Eu tenho que dizer que trabalhei bastante, né? Então me mando embora ainda, né? Ai. Foi uma rica noite. Bah. Que joia. Vamos... Mesmo, assim, bonito que foi. Não, vai ser uns vídeos bonitos, gurizada, vocês vão ver. Vocês já vão ter visto os vídeos antes do podcast, essa é bem da verdade. Tu falou do Bergman, deixa eu aproveitar os guri um pouco aqui agora, para não dizer que eles estão só de enfeite, né? Porque senão você tinha achado uns enfeites mais bonitos, né? Não, só a gaita e violão aqui. Mais bonito. Como é que é de lembrança que vai na cidade? Peloto? Pode ser. Exato. O souvenir. Souvenir, é isso aí. Souvenir. São para dar sorte, né? Esta aí. Os amuletos. A referência do mal de gaiteiro, ele fala do Bergman, né? Conhece um pouco, né? Me permite fazer uma perguntinha para cada um que eu gosto, já que os gritam aqui. Quando é que tu inventou que tu falou assim, cara, vou tocar gaita? Quando é que tu resolveu que é? Eu peguei bem aquela época ali que tinha saído os 2 DVDs ali que eram os 2 que o pai tinha em casa, que era o Ocampo e o disco e o DVD ao vivo do Marenco. Então minhas 2 referências de gaita eram o Nielsen e o Edinho, né? E eu sempre, falando na parte do Ocampo, assim, sempre recorria à abertura do DVD do Marenco. Começava com a música instrumental do Edinho e a metade do DVD do Ocampo, que o Nielsen fazia uma instrumental. Então, as minhas partes favoritas ali era esses 2. Mal de referência também. É. E é nesse DVD que tem a Batendo Água
Sim. que é um arranjo do Leonel, mas que quem toca é o Edinho, né? Uhum. E eu tava agora nessa pecada, eu fui no show do Marenco lá, que é um caso à parte também, né? Porque o repertório é meio fraco, né? Mas daí tu vai achando alguma coisa, né? Pra escutar. E quando puxa batendo água, tu só precisa de um acorde, né? É impressionante. Na verdade, é um arpejo É. por um acorde e é o que precisa para o pessoal identificar. E essa é uma grande virtude da música e para mim, particularmente, a gaita traz isso porque para nossa sonoridade da música regional, particularmente, eu sei que tem um guitarreiro, mas a gaita é o que consegue marcar de fato a música assim como uma melodia, né? E esse eu acho que é o caso mais emblemático. Tem outros, mas a Batendo Água cara, vai começar a Batendo Água. E tu, meu galo? Quando é que tu descobriu que tu ia se agarrar nisso aí e fazer disso um trabalho? Eu acho que isso nasceu diretamente na família. O meu avô toca violão e normalmente surge daquele desafio de guri, né? Tinha um tonante vermelho, uma marca de violão muito conhecida no sul e restante do Brasil, que era que era ajeitado assim e ficava sempre guardado no guarda-roupa que pertencia ao pai. O pai não quis tocar e não seguiu. Sim. E aí aquele famoso, não, deixa aí, não toca, né? E essa parte do desafio para criança é sempre interessante, que tu fala assim, como é que eu não vou tocar se tá ali no guarda-roupa Vai me e, dizer que né, não hora, quero ver. hora não posso. Tu sai pra trabalhar o E cacete. aí, em determinado momento, o vô me viu tocando o violão e ele falou, não, vou te ensinar umas posição, como ele chama, Posição, né? sim. Vou te ensinar umas posição. E aí, bueno, me ensinou algumas coisas ali que eu aprendi ligerote, ele viu que já era meio pelo caminho. E no mais, assim, as referências foram bem parecidas, assim, ouvia bastante Noel Guarani. O vô tinha um CDzinho que eu entrava para dentro do Uno verde que ele tinha e colocava o Gastava a CD, bateria do colocava o Uno. CD, exatamente. Fechava as portas e ali eu ficava ouvindo várias vezes. E depois uma referência de violão, além do Noel, muito importante que eu tive foi o Antoninho Duarte, um violonista maravilhoso que acompanhou muita gente, teve os trabalhos solos também de violão, que teve um tio meu, tio Romeu, que ele tinha os LPs que eu tinha ouvido na casa dele e eu falei, mas que coisa interessante isso aí, só que eu não tinha toca-disco. Ele falou, não, se tu quiser eu faço, converto, na época, convertia para CD e me presenteou com dois CDzinhos dos LPs que eu entrava também para dentro do Uno para ouvir. Pra ouvir. Nossa, E ali foi meio que forjando dessa maneira. Os gritam bem da referência também, né? Exato, sabe que é bom, tio. Tem que tá. Tchê, já que nós estávamos no assado e damos só uma beliscada de leve, vamos puxar uma marca, aí pode ser um trecho que não seja das tuas, que tu normalmente apresenta, e só para dar uma embalada, daquele que eu te falei, da lembrança do assado, aquela música que tu tá fazendo o assado e, tchê, vou escutar essa música. Como o Gabriel também falou, uma referência dele, eu citei primeiramente Noel Guarani e o Gabriel também fez uma referência ao Noel. Uns 2, 3 versos de uma. De Meta tantas ficha. que eu gosto do Noel. Meta ficha. Um pajador que se preza, mesmo rodando não cai. Um pajador que se preza, mesmo rodando não cai. Recorre a vida cantando aos pés do eterno Pai. E depois volta de novo, canta para o povo e se vai. Conheço as penas do mundo, de tanto que já andei. Conheço as penas do mundo, de tanto que já andei. Diz que existem 7 penas, 7 mistérios também.
As minhas perdi, a conta mistérios não encontrei. Os amores que eu já tive, nunca falei a ninguém. Os amores que eu já tive, nunca falei a ninguém. Vivo cantando no mundo, amando e querendo bem. Sou pajador missioneiro, diga a importância que tem. Ah, bicho, velho. Que capricho. Obrigado. Tu vê que uma casinha faz diferença, né? Fartou uma casa? Eu fui um pouquinho mais adiante. Às vezes a gente, né? Se empolga? Se empolga. Mas eu Noel Guarani, poesia dele também e melodia. É um capricho, né? É uma das tantas, como eu disse, né? Das tantas belas músicas deste grande mestre. E é uma das grandes diferenças que eu vejo da música nativista, que eu aprecio, é porque a letra tem fundamento, né? Normalmente são poemas musicados, né? Isto. Não são repetecos e... Não que não tenha, sim, tem as músicas talvez mais comerciais, né? Que tem essa função de, vamos alavancar uma música mais comercial, mas a nativista, de fato, é um poema musicado, que é até difícil do só ouvinte acompanhar, né? Tu quase tem que estar no show, dar uma cartilha das músicas, quer cantar junto, toma um. Exato. Toma escrito. Tirei aqui um granitinho aqui, ó. Olha aí. Vamos ver como é que tá o bicho velho. Deve estar berrando, porque ele é mais largo. Tá no... Olha, Não, ele vai voltar. tá especial. Tu diz, eu gosto dele mais passadinho. Também. Posso voltar ele um pouco? Eu me agrado de vários pontos. Isso é momento. Não, mas é que a graxa velha, se não cai comer ela bem passada aqui. Deus me livre. Haja olina depois pra tomar. É, né? Aliás, Ela tá num belo ponto. Isso justamente, gosto é que nem música, né? Gosto é que nem... Exato, é isso aí. Cada um tem o seu. Uhum. Perfeitamente. Tchê, enquanto eu vou lidando aqui... essa aqui tá bonita já. Enquanto eu vou lidando aqui... Isso sim é medalha. Tô pensando agora em Copa do Mundo, em Olimpíada, medalha. Medalha é isso aí, vira uns medalhão desses aí. Isso sim que é. Tchê, o que tu... Falando agora, porque nós falamos um pouquinho do teu começo ali, né? Demos uma floreada ali pela participação no festival, dessa pecada, né? Que é algo que tu vem muito forte, né? O que tu projeta de momento de carreira daqui pra frente? Qual que é o caminho que tu pensa, tchê, acho que é pra esse lado que eu vou tentar trilhar? O que vem de mente? O que tu vês? O que tu tá projetando? Eu posso afirmar que eu segui numa ideia que eu sempre bati na tecla, né? Do me inspirar nestes referenciais e construir a minha história ao lado dos meus parceiros, dos meus amigos, das pessoas que eu quero bem, quero perto de mim, né? E dos parceiros, como eu digo, né? Meus parceiros poetas que fazem parte da minha caminhada musical, com quem eu componho, com quem eu faço música. E eu sempre procurei construir um repertório que, quando eu chegasse lá no final da minha caminhada, da minha passagem aqui nesse plano, eu olhasse para trás e sentisse orgulho, porque deixei algo para os mais jovens, né? Que eu acredito que esse é um compromisso que a gente tem, né, Tafa? Então, eu posso afirmar humildemente que eu quero seguir fazendo o que eu estou fazendo, porque eu acredito na minha verdade, acredito no que eu tenho no coração, nos meus propósitos, né, nas pessoas, justamente repetindo que eu quero perto de mim, quero ajudá-las e quero que elas me ajudem, né? Então, me ajuda que eu te ajudo, né, tia? Essa é a ideia. Junto, na verdade. Todo mundo junto, isso aí. Vamos junto. E então eu quero adubar essa terra, né, para fortalecer o que a gente vem fazendo, porque eu acredito que a gente tem trilhado um caminho sério,
comprometido, com honestidade, com caráter e sempre promovendo o que é verdadeiro e belo. E tu tem uma boa medida, né? Volto ontem. O Caio que estava aqui, que fez a abertura da apresentação, né, da nossa noite, o quanto ele te admira, e dá para ver no olhar dele, né? Quando eu falei que tu vinha, ele brilhou o olho porque a gente estava junto. É um guri que está começando, né? Então ele estava se apresentando lá num restaurante onde eu faço um evento. E eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar trazer o André. Cara, o olho dele brilhou assim, ó, de uma maneira que ele, sério, eu falei, sim, estamos conversando e tal, garante minha vaga. Aí, quando eu falei com o Vinícius, né? É Vinícius, né? O Caio. Não, o Isso? Caio deu, mas o Vinícius é o teu empresário. Sim, Vinícius. Vinícius. Um abraço para o Vinícius Tavares, esse meu companheiro, parceiro. Depois falamos mais nele. Gente boníssima. E daí quando eu falei pra ele, cara, vai vir. E ele disse, cara, eu vou. Assim, fica tranquilo que é só vem, pega tua mulher e vem que eu sei que tu quer muito. E ele falou, cara, eu posso fazer a abertura? Eu falei, se tu quiser. Cara, ele veio, ele montou o repertório e disse, só sei que eu vou ter que mudar as músicas, porque metade das músicas que eu toco são as músicas do André, eu não vou poder repetir as músicas. E tu já tem uma febre aqui, e como é que tu, talvez conforme tu vai andando, a gente vai só no passo, tu citou tantos nomes importantes para música, mas tu já consegue ter a noção de que hoje tu já é um dos grandes nomes da música e para muitos artistas que estão começando é uma referência de ponta, assim, fazem, cara, o André tá num patamar com uma musicalidade que eu gostaria de ter. Tu consegue ter essa dimensão? Veja só, né, o Caio é um exemplo e nem preciso dizer o quanto eu fico orgulhoso, grato, feliz mesmo, assim, porque isso é um dos grandes indicativos que a gente está no caminho certo, né? E como eu disse anteriormente, sabendo que por esses motivos a gente tem um grande compromisso, né? De dar exemplo, né? De ser um exemplo, novamente digo humildemente falando, porque eu admirei os meus ídolos e admiro até hoje. E não tenho receio nenhum de cometer algum tipo de excesso ao dizer o quanto eu os admiro. Porque eles também têm que saber disso cada vez mais. Tem que saber. Uma vez um amigo meu, na época lá da infância, me disse, tia, tu é muito fã dos caras, tia. Digo, tia, sou de quem realmente eu sou fã. Eu sou muito fã e vou seguir sendo, né? E então eu entendo que a gente chega numa... E também não estou cozinhando na primeira fervura, eu tenho 40 anos e na época que eu tinha, vamos dizer assim, o César, que eu dou dando um exemplo do primeiro disco que eu ouvi dele, não conhecia, ele morava na minha cidade e eu fui conhecer depois ele pessoalmente na casa do Rogério. Ele devia ter 30 anos, devia ter nessa faixa etária mais ou menos, né? Então dá para fazer pegar uma referência, né, proporcional nesse sentido Do paralelo ali. e entender, né, e entender que realmente dá para se ter esse entendimento realmente assim do quanto significa isso para uma gurizada que está começando, né? E digo também para eles, sempre falo, digo, Bate, eu fico muito feliz por citares o meu nome como vamos dizer, como uma referência, mas tchê, não deixa de ouvir os primeiros discos do fulano, do Beltrano, pesquisar, ouvir, né? Porque eu vejo que a gurizada às vezes pega as referências deles dos antigos, só que a partir de 2005, mais ou menos, tem o primeiro disco do fulano, não sei o quê. Lá de 80 e poucos, de 90, até mesmo, né, os mais antigos ainda. Não conheço. Então busca, não deixa de trazer mais ainda lá para trás. Vem trazendo, faz uma varredura daquilo e depois chega no nosso tempo. Talvez se tem você como uma referência, seria importante que de alguma maneira eles bebessem um pouco da mesma fonte que tu bebeu. Exatamente. E não só do teu filtro, que eles possam fazer um pouco do filtro deles, né? Perfeito, mas é isso aí, né, Tafa? É o que eu digo, e falei antes, assim, né? Da construção do repertório, pensando hoje a apresentação que eu trago, o show é totalmente autoral, em parceria, né, com os poetas com quem eu componho. Por isso, porque eu
eu via aqueles artistas, alguns deles, vamos dar um exemplo, o Marenco, cantando no show um repertório praticamente autoral inteiro, né? Não que não possa cantar de outros, admiro da mesma maneira, mas eu vi aquilo como algo muito lindo, assim, e como sempre eu tive a veia da composição, da melodia, né? E quero trazer também um pouco do assunto, sem tomar muito tempo, né, Tafa, da minha sorte que eu tive em São Gabriel, voltando naquela questão da regionalidade, fonte, né? né, exatamente, do manancial poético musical de São Gabriel. Eu tive a oportunidade de receber poemas dos grandes poetas de São Gabriel no início da minha caminhada. Alex Silveira, Osmar Proença, Francisco Luzardo, André Oliveira, Gaspar Machado. O Gaspar Machado eu conheci no Tarumã, no CTG Tarumã, que eu dancei 4 anos, né? Dancei, também tive esse tempo Artístico, na né? invernada juvenil do Tarumã, de onde eu tenho uma experiência, uma amizade, um vínculo com uma turma bueníssima, e conheci muitos lugares, fiz muitos amigos através disso, e conheci tantos amigos também da música por esse meio. E o Gaspar Machado, né, autor do Chasque Prado Munhoz, do De Como Cantar um Flat, enfim, conheci naquela época, e ele me deu um poema chamado Rumbeador, que eu gravei no meu primeiro disco. Nos deixou em 2006, tive essa alegria de conhecê-lo pessoalmente, compor junto com o Gaspar, e depois com outros tantos poetas, né? E eu gostaria de fazer também uma referência maior ao meu grande, que eu considero, meu grande mestre, assim, também de música, de vida, de ensinamento, que é o Rogério Melo. O Rogério, nós somos compadres, amigos, e eu, quando comecei a fazer aula de canto com ele, ele estava... não tinha nem gravado o primeiro disco solo dele ainda, né? Ele estava começando nos festivais, Sim. então eu vi aquilo acontecer, né? Nossos encontros eram de aula do canto, mas era mais a conversa, era mais o conselho, e aquilo foi virando amizade, parceria. Daqui a pouco a gente estava compondo junto, ele começou a lidar no home studio dele, a gente estava gravando junto, e aquilo foi acontecendo ao mesmo tempo. Ele começou a acompanhar o César nos shows. Naquele mesmo período, o instrutor do CTG Caiboté, do grupo adulto do CTG Caiboté, da Invernada, o Rodrigo Gil, ele convidou o Rogério novamente para cantar para o grupo, né? E foi o ano que o Rogério tinha cantado. Ele disse: não, tia, não vou mais, porque eu estou começando aqui um projeto de um disco em dueto com o César. Era o projeto do disco, né? Disco. Mas eu estava junto. Mas o meu pupilo vai. E ele, quando me falou que assim, eu só... Eu não vou. Tchê, porque eu sabia como é que era, eu entendo que era é muito importante, é uma vivência importante do vocal do CTG, né? Se aprende muito, muita disciplina, inclusive, mas da pressão que era. Não que eu tenha medo de pressão, nunca tive, mas no momento eu queria outra coisa, eu queria seguir compondo, participando de festival, começando a minha caminhada ali. Tchê, daí conversamos e no outro dia ele já me convenceu, achou que era interessante para mim, eu digo: tchê, vamos encarar, dá para levar as duas coisas junto. E aí, no outro mês, acho que um mês depois eu estava cantando, na época era regional, macro-regional, depois o Enarte. Já estava cantando na regional pro Caiboté, eu e o gaiteiro, só o Josemar. Então, encarando, metendo os peitos mesmo, porque só ali de violão e voz, com mais o gaiteiro, né? Fiz um tempo ali cantando para Invernada e tal. E muito bom o período também de aprendizado. A gente vai sempre aprendendo, na verdade, a vida toda. Isso é... Não para, né? Exato. E bueno, dali para diante, toda a relação, e, enfim, o tempo que depois eu toquei com o César, com o Rogério, 6 anos, acompanhei o Leonel Gomes também, toquei em 2002, toquei com o Marenco, naquele período também ali, né? Então essas coisas, assim como vão caminhando e tudo paralelamente, né? Eu nunca deixei de fazer o meu trabalho, mas eu tinha exclusividade com alguns artistas, na época, Sim. por exemplo, com o César e com o Rogério, e sempre quando me falaram em trabalho solo, eu digo: não tenho meu trabalho solo, eu tenho um trabalho conjunto, né? Com o outro a gente vai trabalhando, né? E é curioso isso, porque essas coisas vão acontecendo de uma maneira que a gente nem imagina, né? Porque eu assisti o meu primeiro festival em 97, primeira vez que eu assisti um festival, foi a 5ª Estância da Canção Gaúcha, em São Gabriel. Foi a primeira vez que eu vi o Marenco cantar, cantando Funeral de Coxilha. César Oliveira cantando, foi a primeira vez que eu vi ele ali, Coplas de Andarengo. Vi o César Passarinho cantando, a única vez que eu vi ele pessoalmente cantando foi
nessa edição da Estância, o Vidro, era o nome da música, maravilhosa. Né? E então, depois de ter essa convivência, né, eu fui participar do meu primeiro festival em 99, e depois conheci o Marenco pessoalmente também. E é curioso, porque o Marenco tinha aquele disco ao vivo dele, e em 2002, novembro ou dezembro, toca o telefone lá em casa, convencional, eu atendo. Alô, Eduardo, da casa do André? É o André, isso aqui. André, aqui é o Marenco. Eu digo, tinha na época dos trote, né? Dos trote bem elaborado. Eu sabendo já que era trote, né? Conhecia já o Marenco, como eu disse. Sim. Conheci no estúdio, lá em São Gabriel, que eles foram gravar o disco do Alex Silveira, o primeiro. O De Quem Anda Por Aí. Conheci ele, o Jari, o Roberto Lussardo, o Negrinho Martins, outro ídolo que eu tenho, o Negrinho. Jari Terres, outro ídolo que eu tenho, um cantorzaço de primeira linha, maravilhoso. Uma grande referência que eu tenho. E Márcio Rosado, né, o Edinho produzia esse disco. Aham. E aí, o Marenco eu conheci, eu entrei no estúdio, ele estava no aquário, que a gente chama, gravando Saudade do Meu Cavalo, gravando aquela voz. Ali eu conheci ele pessoalmente. Mas Bueno, voltando ao trote, digo, tchê, tá, conheço tudo, mas é trote, isso aqui é alguém me passando na conversa. André, eu tô dirigindo aqui, mas eu vou passar o telefone aqui pro Edinho falar contigo. Digo, tchê, tá bem elaboradinho o trote. Tchê, André, isso aqui, blá, blá, blá. E aí, Edinho? Aí o Edinho já conhecia também, Sim. mais, né, lá de São Gabriel. O que tu vai fazer dia 22 de novembro? Eu me lembro porque era dia do músico, né? Marcou pra mim 22 de novembro. O que eu vou fazer? Eu já faço um segundo grau velho matado aqui, né? Vou fazer o quê dia 22? Vou estar fedendo em casa, cuspindo. Tchê, nada, tchê. Tu quer tocar um show com o Marenco com a gente aqui? O Guto não vai poder ir. O Gustavo Teixeira, te acompanhar, porque há uma musiqueira, formação, Luiz Clóvis Girardi, Egberto Parada, Negrinho Martins, Gustavo Teixeira e Gilberto Bergamo, né? Com o Marenco. E o Guto fazia a faculdade de Direito na época. E às vezes ele tinha umas provas mais cabeluda, não podia ir em algum show com o Marenco. Aí me convidaram para tocar o show. Digo, bate. E aí eu cheguei na sala pro pai, isso foi em 2002. Pai, eu vou tocar um show com o Marenco. E o pai. Parecia o Flock dos Vikings, a risadinha do Flock. Então essas coisas marcam a gente, sabe? De vida mesmo, né? Sabe? Como vão acontecendo. E voltando no assunto do Rogério, uma pessoa que me abriu muitos caminhos, né? Que me mostrou muitas coisas, que até hoje a gente tem uma relação muito forte de apego, realmente, de afinidade. Entre tantos, assim como eu citei outro, novamente citando o Rogério Villagrán, meu compadre, me deu a alegria de ser padrinho, eu e minha esposa, do Mariano Macanudo, nosso afilhado, queridão, né? E bueno, mas tia, de tanto que eu vou falando, citaste o Vinícius Tavares, quero mandar um abraço para esse amigo especial, uma pessoa que passou a acompanhar-nos nessa trajetória, nesse propósito que a gente tem de levar nossa música, nosso produtor, empresário, enfim, nomes tem vários, né? Sim. Ele que cuida da nossa agenda, Braço direito. braço direito, né? E quem quiser levar nossa apresentação, o show, levar nossa música até o seu evento, faça contato com o Vinícius Tavares. Enfim, nos chame ali, tem todos os canais, no site andreteixeira.net, tu encontra tudo, tá ali o contato do Vinícius para levar nosso show, que a gente vai ter o prazer de cantar para vocês. E é bom o show, de verdade. Obrigado, Vinícius, muito obrigado. Vinícius, eu já te chamei de Vinícius. Tafa. Não vou rasgar elogio, senão o cachê dobra na próxima. Nós temos que cuidar. Tchê, falamos da tua trajetória. Que baita cagaço, né? O Marenco bateu o telefone. Esses dias ele me mandou uma mensagem de áudio. E eu não tenho contato, né? Mas daí não sei se é o produtor dele, sim, mandou uma mensagem pra mim. Cara, eu produzo Marenco. Peraí que ele mandou um áudio, dizendo que assistia meus vídeos e tava cheio, quando eu tô aqui em casa de madrugada, não sei o quê, vejo teus vídeos, dá vontade, tá aí. Dali um pouco eu fazendo 2 ovelhas e ele, cara, o Marenco pode ter ligado de vídeo? Eu falei, deixa que torra a carne, não tô nem aí, né? Ligou, papeamos um pouco lá. Que, você imagina? Se eu admiro, imagina o quanto tu admira sendo músico, né? Porque são ícones. Vamos meter mais uma marca para nós dar Pois não. A carne já esfriou, não vou... E tá boa. Era granito,
Mas granito frio não dá. Então, não, Era granito, diz o Tafa. era Segue um sendo granito. granito, exatamente. Tá bem, bueno. Ah, Vamos especial. florear. Vamos florear ou vai floreando? Vai, né, foi o gancho do O tio Enio já deve estar cansado de tantas vezes que eu já pedi para ele ir floreando. floreio. Cada vez que eu digo pro Enio, vai floreando, tio Medeiros, vai floreando, olha, você cansa mais um pouquinho Ah, de ele florear. aquele bandoneon, ele já falou assim, quer que eu comecei a tocar esse negócio? É. né? Ai, ai. Puxamos Eu essa já- marca que foi vencedora Da Estância da Canção dessa- Gaúcha. da Canção Gaúcha, que é baita de uma marca que tu consegue emplacar. É um ano Abençoado. abençoado de duas marcas vir violentas assim, que não é sempre que acontece, mas apesar de acontecer com frequência, porque tu tem um repertório vasto e muito conhecido, mas acho que essas duas vieram botando, né? E a gente aproveita a repercussão do festival também, né? Confesso que tenho participado pouco de festival, mas pontualmente. E a Estância, bueno, o carinho que eu tenho, né? Falei aqui a respeito um pouco desse festival. E esse ano ela retorna, a gente apresenta uma homenagem para o Enio Medeiros, um dos grandes também, outra grande referência que eu tenho, né? Um mestre, uma pessoa, uma figura emblemática mesmo do folclore gaúcho, que o Chiru Antunes, com muita felicidade, homenageou nesses versos, me entregou ali por volta de 2018. Eu fiz em seguida e deixei em banho-maria, como eu digo, a melodia. Por achar, às vezes, a minha construção, o meu processo de composição é esse, assim, eu construo e deixo em banho-maria, procuro pensar logo à frente se ela realmente é aquilo, e muitas vezes espero vários anos e, na verdade, era aquilo mesmo. Né? Aconteceu de deixar a melodia pronta e um ano depois ouvir de novo e entender, não, mas era isso aqui, não tinha mais o que fazer. E essa foi um caso parecido, eu só arrematei algumas coisas mais recentemente e aí foi para o festival, teve aquela aceitação, aquela repercussão e tivemos uma alegria de vencer a Estância, a 26ª edição, com uma homenagem ao Enio Medeiros, com uma parceria com esses amigos também no palco. O João Vitor estava no palco, o Gabriel não pôde porque cantou outras duas músicas, né, Gabriel? Tá. E também fazendo essa referência, esses amigos, eles construindo uma história muito linda, né? E são também referências. Esses dois amigos que estão comigo, eles são figuras musicais de São Gabriel que eu admiro e eu afirmo assim que realmente são duas referências como um todo, assim. Tamanha a minha admiração, né? Não, aí eu me gavo, não é à toa que estão ao meu lado, assim, porque eu busco Bem acompanhado. esse tipo de músico e de pessoa para estar ao meu lado, porque o talento é realmente diferenciado, né? E são pessoas que eu considero família, para andar junto comigo, né? Para um ajudar o outro, né? Então, fico muito orgulhoso da caminhada que o João Vitor tem trilhado, desde que decidiu, né, tocar a cordiona dele. E é curioso, né, João, porque ele é afilhado, né, dos meus vizinhos, do pai e da mãe, no caso. E por volta lá de 2006, 2007, o João era bem gurizinho, mas já floreava uma gaitinha de brinquedo ao lado de casa. E eu morava em Santa Maria, morei 4 anos em Santa Maria. E eu, quando estava lá, o João me comentou que tinha uns ensaios que vocês faziam de festival e tal, eu ouvia. E eu também ouvia um murmúrio de gaita do outro lado, tinha uma criança fazendo aquele, né, o gurizão, Sim. coisa. E era o Fanfare. João ali, né? Então olha os caminhos por onde andam, né? E o Gabriel foi aluno da minha esposa, ele fez aula de violão com um grande amigo nosso que é o Tatu, e eu já ouvia, né, dizer que o Gabriel, gosta das músicas, ele toca tal música tua, e gosta do que tu faz, e daqui a pouco eu vi o Gabriel cantando uma música minha chamada Um Certo Galpão de Pedra, nos festivais de amadores, que eu digo, festivais de piá, que eu também participei da minha época de guri, De né? canto. E cantava com o Galpão de Pedra, e a gente não imagina que isso vai acontecer tão rápido, né? Esse encontro profissional, né, gurizes? E tudo no seu tempo, porque eu sempre tive meus companheiros que me acompanharam e eu devia também o respeito e a fidelidade a eles. No momento que eu vi que os dois estavam prontos, mesmo assim eu não chamei eles, sabendo que eram importantes também para mim. Eu entendi o tempo dos amigos que estavam ao meu lado e que poderiam ainda ficar mais tempo, e eu não ia deixar eles mal, né? Sim. E tudo foi se alinhando para todo mundo ficar bem acomodado no seu tempo, né? Que E coisa tudo principalmente à base da conversa, né?
Que bom, cara, dá para entender e ver a sinergia de vocês. Exato. O caso do João, né? A gente tinha umas bandas um pouco invertidas, mas bom para todo mundo, eu e o Lisandro Amaral. E no determinado momento ligamos, ficamos mais de hora no telefone conversando num monte de coisa. E dessa questão da logística, né, que estava invertida para nós, o Evandro Pires estava tocando comigo. E no fim, numa conversa muito clara, franca, eu e o Lisandro invertemos essa. E aí eu liguei para o João, falamos com o Evandro, enfim, todo mundo num acordo mútuo mesmo, né? Definiu essas questões assim do grupo, né? Pedro Terra também tocava comigo, está em Bagé, né? Tanto que de vez em quando ainda faz quando pode, mas essas coisas importantes. Fiz uma baita de uma volta aqui para também falar sobre isso, sobre amizade, sobre o companheirismo, parceria, né, da banda, do grupo, né? Que é importante, porque é 2 horas de palco e as outras 22 andando junto, né? Exato, é isso aí. Então tem que conviver bem, não só tocar bem, né? Isso, Tem que fazer perfeito. parte. Exato. Vai floreando Vai florando de Medeiros. este bandônio de Medeiros. 1, 2, 3. Vai floreando este bandônio de Medeiros. O Rio Grande segue firme em teu compasso. Bota o freio, ajeita o passo deste indiano que anda torcendo os costumes deste pago. Eu sou do tempo que o avô puxava a lenha da velha caixa sentado junto ao fogão, e a cada acha repontava o frio do inverno na noite grande prosealita de serão. Eu sou do tempo do parador das casinhas, da velha pipa resmungando no verão, e das cantigas serenatas lua branca, coisas antigas falatórias de galpão. E das cantigas serenatas lua branca, coisas antigas falatórias de galpão. Vai floreando este bandônio de Medeiros, que eu vou lembrando despacito destes pagos. Rodeio-zito pros lados na degolar, de meio-dia assado no ramadão. Cada floreio deste bandônio espinjado, pros bailes remontando a tradição. Gente buena bem pilchada e de respeito, e alma limpa com a vertente deste chão. Cada floreio deste bandônio espichado, lembra os bailes remontando a tradição. Gente buena, bem piochada e de respeito, e a alma limpa com a vertente deste chão. Eu sou do tempo da moagem, do moinho, do cercadito amarelado de melão, e da careta chorando a roda sem graxa, com lenha bruta pro braseiro do fogão, do milho verde, da canjica e do sopão, sarrabulho, torta frita e o torresmo, pão caseiro, linguiça cortada a faca, e o sangrador na lareira do galpão. Vai floreando este bandônio de Medeiros, de longe eu escuto tua ressonga. É temporal como um broto da carqueja, virando a alma bugra das milongas. É temporal como um broto da carqueja, virando a alma bugra das milongas. Vai floreando este bandônio de Medeiros, que eu vou lembrando despacito destes paros. Rodeio-zito pros lados da Begozário, de meio-dia assado no ramadão. Cada floreio deste bandônio espichado lembra os bailes remontando a tradição. Gente buena, bem piochada e de respeito, e alma limpa com a vertente deste chão. Cada floreio deste bandônio espichado lembra os bailes remontando a tradição. Gente buena, bem piochada e de respeito, e a alma limpa com a vertente deste chão. Vai floreando este bandônio de Medeiros, que eu vou lembrando despacito destes pagos. Rodeio-zito pros lados da Degozário, de meio-dia assado no ramadão. Cada floreio deste bandônio espichado lembra os bailes remontando a tradição. Gente buena, bem pilchada e de respeito, e a alma limpa com a vertente deste chão. Deus o livre. Obrigado. Que satisfamento, né? Que coisa boa, cara.
E essa música é daquelas músicas que já tá Obrigado. na playlist, né? Tanto essa, a nova, não vou mentir, a nova eu não coloquei ainda, porque saiu agora dessa pecada, né? Não deu tempo de adicionar pra playlist. Mas tem algumas tuas lá dentro, tantas outras que eu acho que eu já comentei, né? Leonel Gomes. Aí me puxa o meu lado, que eu tento ser gaiteiro, né? Aprendiz de gaiteiro. Tu já viu, João, que eu faço toda segunda da gaita. Eu faço lá. E eu digo que eu não tenho vergonha de passar vergonha. Esse é o meu lema com a gaita, né? Porque eu fui começar a tocar esse troço, né? Agora, 8 meses atrás, depois de velho, e eu já sei que vou aprender mais ou menos e deu pra bolha. E daí eu vou me puxando. Inclusive, nós estamos falando do companheirismo, né? E de quantos músicos tocam com a gente. O meu professor de gaita hoje foi teu gaiteiro por um tempo, que eu comecei, Sim. né? Até acompanhou ali um bom tempo, né? Que também estava lá na sapecada. Mas, tio, o papo tava bueno e nós já podemos marcar até uma volta ou uma descida. Vai que, né? Nós puxa para fazer um segundo tempo. Mas vamos se despedir da gurizada. Agradecer demais, tio, de verdade a tua presença. Que bom que vocês conseguiram vir. Que bom que tu doou esse tempo aqui para contar um pouco da tua história, mostrar um pouco desse lado diferente do que só o canto, né? Que é o que a gente admira, mas acredito que com a tua história o pessoal vai admirar realmente mais ainda o conhecimento que tu tem, não só a qualidade como artista, mas o conhecimento da música e essa base tão forte. Mestre, obrigado de verdade por ter doado esse tempo, gurizada, obrigado por hoje, obrigado por ontem. E já que falando em playlist, que, né, nós falamos dos vinil, né, hoje não vai pro carro para escutar música, a não ser que já esteja no carro e coloque lá na plataforma. Se me permite pedir uma que tá na minha playlist, Pois não. apoiado. Lembrei que eu vou ter que só pegar o meu capotrastezinho, aquele que parece que fica um dedo aqui, ó, só que é de plástico. Pode. Quer que eu segure? Não, Pode ser, tia, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia, exatamente. Tchê. A nossa produção é aí mesmo, nesse bolsinho aí. Aqui o negócio é ao vivo, né? Ao vivo, gravado, mas depois passado. Não, né? mas Isso aqui vai ficar sem corte, para as pessoas verem como é que é a coisa. isto. Como é mesmo. A vida como ela é, né, pessoal? Semana passada o Luizinho Correia veio aqui. Aham. E Tu não riu quase. nós gravamos. Não deu pra rir só. Eu explorei, Obrigado. eu falei pra ele, cara, eu quero explorar um pouco mais o lado músico, porque o lado, quando ele vai hoje nos coisas, é muito humorista, né? Claro. E ele é mas um músico que tá louco, né, cara? Sou fã do Luizinho. Ele é muito acordeon... bom, E né? compositor, Isso. acordeonista, compositor. Mas ele saiu no meio do podcast, ele... Preciso ir no banheiro, vamos parar? Você mandou, Não, você natural. o humorista não largou, né? Você para no meio. Vai tá dando bola pra esses detalhes, tchê. certo? É. No meio, tu me para pra dar uma cagada agora. Sim, é. Ei, Luizinho. É um figuraço. Figuraça, tipo, pai, tá parceiro. Eu que agradeço, Tafa. Muito, muito feliz por essa prosa, por esse momento bonito mesmo, né? Das coisas que marcam a gente, porque eu confesso-te que não... A ideia do podcast, né? Eu acho muito interessante, né, desse tipo de conversa. Eu não tenho o dom da oratória, nas minhas apresentações, nas nossas, eu procuro falar pouco, né? E cantar mais, né? E conversando, realmente, eu gosto de lembrar, de recordar, porque as recordações me trazem realmente memórias afetivas importantes que eu procuro levar para o resto da vida e trazer isso como um reforço emocional mesmo, porque penso que a gente deva trazer, né? Trazer todas essas coisas positivas assim e realmente adubá-las, né? E eu te agradeço pelo convite para que ontem a gente estivéssemos reunidos celebrando realmente num ambiente fantástico. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Não somente o que tu faz na internet, que é bonito, que tem entretenimento, que tem uma questão também de levar
coisas boas às pessoas, né? Então, as pessoas se sentem acolhidas pelo que tu faz, né? E tu faz realmente muito bem feita a tua parte. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns por esta casa, esse estabelecimento que tenha muito sucesso, tá bueno? E mais uma vez, obrigado ao Gabriel Jardim, obrigado ao João Vitor Nunes, esses meus irmãos que me acompanham, que estão ao meu lado, e a gente tem muito para fazer junto ainda. E a gente agradece pelo convite a todos vocês, a equipe maravilhosa aqui do Rancho Assador. Obrigado. Obrigado vocês, mestre. Depois, o pessoal trouxe aqui a gente brinca que parece um peixe, né? Eu falei ontem, nós estamos no litoral, olhei de longe, parece um peixe deitado meio pela metade ali, né? Não, é um abacaxi. Chegando meio porque tava o rabo aqui, tá o resto. O abacaxi salgado com raspa de limão Ele pegou o pescoço do peixe e ali. cachaça. Aí, ó. E cachaça? Bueno, eu tô de piloto até São Gabriel agora, não vou poder, porque os tiras vão me pegar na estrada. Não é o suficiente para... Não é? Não pega o teor ali do... Não chega, assim. E essa quantidade de álcool a gente já corre no sangue Normalmente, naturalmente, né? Eu, como te falei, a minha família fazia vinho, nós tomava vinho doce com 5 anos de idade, aquilo tem um teorzinho, né? Já gruda, né? Exatamente, aquele processo ali da fermentação, da uva, do vinho. O vinho doce, mas não, um suquinho, não, aquilo ali já tinha. Nós ficava bem alegre depois do almoço e não sabia por quê. Uma chupeta com conhaque. Exatamente, me pergunto por que eu gosto de vinho hoje. Mas também, né? Criado. Criamos, tomando vinho doce, e logo em seguida já era vinho de mesa, já do garrafão. Que Na coisa medida... Na Legal. medida, temos que falar isso no podcast, né? Não. Na medida legal. Tudo, exatamente. Tudo que é na medida. Se tá até remédio, que a Olina é um dos meus parceiros. Olha né? aí, ó. 110 anos de história agora, fez no mês de maio que passou. 110 anos para uma empresa é uma coisa absurda, né? Bah! E é um digestivo natural, Uhum. de ervas e tudo mais, e tem um teor alcoólico, né? Então, que precisa para que o remédio faça o efeito da maneira correta, né? Claro. Porque o álcool aumenta, melhora a absorção dos nutrientes Uhum. para o medicamento. Então, se até o medicamento que nos ajuda tem Uhum. um pouquinho de álcool, nesse caso Claro. até tem uma quantidade boa, assim, Uhum. mas que só um vinhozinho, né? Para dar aquela... Dizem que o melhor cura também é um depois do outro, né? Por isso que a Olina faz tão bem, porque tem um álcool que daí, por exemplo, na minha época de carnaval, lá da Jupob, lá em São Gabriel, por isso que me fazia bem, porque daí eu já tomava um pouquinho mais de álcool no outro dia. Para dar aquela regulada. Exatamente. Na lenta. É. Ainda mais quando começaram a fazer 7 dias de carnaval da Jupob. Aí vocês viram tudo. Eu tomava 14 litros de Olina. Com coca. Com coca ainda. Que coisa. Vou meter a nossa marca? Até o pedido, irmão velho. Aporreado, parceria com o Rogério Vijagrã. 1, 2, 3, 4. Cola curta e sem tupete, arisco sonando a venta, com casca de cordilhana, por marido se sustenta. Quem gana de cabordeiro, que cismas de milindroso, troca orelha desconfiado e agita o fleco doutoso. Troca orelha desconfiado e agita o fleco doutoso. Em cada festa que chega, desperta presença, requintando azar ou sorte, em algum chapéu de sorteio. E o teu nome ganha fama quando um nadador confronta as topadas mais machasas que a tua história reponta. As topadas mais machasas que a tua história reponta. No palanque a tua estampa destapa força e imponência. E quando sai corcoviando, simboliza essa querência. E cada índio ginete que já sentou no teu lombo sabe do peso da espora ou do estouro de um tombo. Sabe do peso da espora ou do estouro de um tombo.
Falado nos entreveros, em tardes de gauchada, se destaca entre os veados nos campos de gingeteada. Pra viver pelas tropilhas teve o destino traçado, pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser apoleado. Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser apoleado. Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser apoleado. Muito obrigado. Graças mil. Obrigado, mestre.